Boa noite, estamos de volta aqui com isolamento anatômico AMC, hoje no episódio 21. E hoje vamos conversar sobre um tema, anatomia aplicada às cardiopatias congênitas. Então, em 1984, o Robert Anderson, ele descreveu, ele publicou um artigo que saiu como artigo de revisão, que na realidade é onde ele expôs toda a sistemática dele e, ao mesmo tempo, justificou por que ele estava propondo dessa forma. Então, essa análise sequencial das câmaras cardíacas, na realidade, é uma proposta de analisar qualquer tipo de cardiopatia congênita de uma forma assim, relativamente simples, por meio da análise de 3 segmentos, dos átrios, dos ventrículos e das grandes artérias. Bom, então, de forma muito simplificada, né? No coração a gente tem lá os átrios, a musculatura atrial, tem os ventrículos, musculatura ventricular. Bom, isso daí vocês sabem, provavelmente desde o ensino fundamental, né? A diferença é que a gente tem entre a musculatura atrial e a musculatura ventricular, a gente tem todo aquele tecido fibroso, né, do plano da junção átrio-ventricular, tudo aquilo que vocês aprenderam como esqueleto fibroso do coração. Vocês devem lembrar disso, né? O esqueleto fibroso do coração, que pega o ânulo mitral, o ânulo tricúspide, né, tem aquele tendão do cone para a artéria pulmonar lá na frente, né, tem o trígono fibroso direito e esquerdo. Todo esse tecido fibroso, ele literalmente separa o miocárdio atrial do miocárdio ventricular. Isso significa que o miocárdio atrial ele não se comunica com o miocárdio ventricular. Isso significa também que a única estrutura que atravessa esse tecido fibroso é o tecido de condução atrioventricular. É aquilo que vocês aprenderam na morfologia 2 como tecido de condução do coração, ou sistema de condução do coração. Vocês devem ter visto lá o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, as vias internodais, que na realidade são mais vias fisiológicas do que vias propriamente anatômicas, não são, né, na realidade. E essa região do nó atrioventricular, do feixe atrioventricular, ou feixe de His, que vem logo em seguida, aí é que a gente tem essa parte é que vai atravessar esse tecido fibroso do plano da junção atrioventricular, tá certo? Então, quando a gente desce um pouco mais, né, na realidade, a gente desce aqui no slide, mas a gente, na realidade, está seguindo o caminho, né, no tecido do sangue, né, no sentido de ejeção, né, a gente passa para as grandes artérias. E o que separa o miocárdio ventricular daquele tecido, né, daquela estrutura que é composta por uma camada íntima, por uma camada média, uma camada adventícia, né, das grandes artérias, da aorta e da artéria, do tronco da artéria pulmonar, é justamente aquele ponto da ligação das válvulas arteriais, que são as válvulas semilunares, né, a válvula pulmonar à direita, e, pelo menos na maioria das vezes, e a aórtica à esquerda, até a musculatura dos ventrículos. Então, esse ponto que liga, né, mais uma vez temos tecido aí que não é miocárdio ventricular, então ele termina nessa ligação e aí é a transição para as grandes artérias. Então, são 3 compartimentos muito bem definidos: os átrios, a musculatura atrial, os ventrículos, a musculatura ventricular e as grandes artérias. E são justamente esses 3 que são os pontos de análise, não só esses, mas também esses, os pontos de análise nessa sistemática de análise sequencial das câmaras cardíacas, né? Sempre lembrando que o que se considera como ventrículo, por consequência, é aquilo que está entre aquele tecido fibroso daquele plano de junção atrioventricular e essa dita ligação das válvulas semilunares ou válvulas arteriais à musculatura dos ventrículos. E esses ventrículos eles têm uma via de entrada ou um trato de entrada e uma via de saída ou o trato de saída. A via de entrada é entendida como aquela parte de entrada do ventrículo que recebe o sangue
do seu átrio correspondente, e aquela porção muscular, obviamente, que dá sustentação à válvula átrio-ventricular. À direita, pelo menos na maioria dos casos, a tricúspide, e à esquerda, também, pelo menos na maioria das ocasiões, a mitral. E essa via de entrada, esse trato de entrada, ele engloba também os músculos papilares e engloba também os componentes trabeculares apicais, né, do ápice de cada ventrículo. E a via de saída, né, que nós sabemos que num ventrículo direito normal, ela é muito bem separada da via de entrada, ali pela estrutura, por uma estrutura muito bem marcada, né, que é a crista supraventricular. Essa via de saída, muito bem marcada no ventrículo direito e não tão bem marcada no ventrículo esquerdo, mas utilizando-se aí a cúspide anterior da válvula mitral como, digamos assim, uma divisão entre trato de entrada e trato de saída. Essa via de saída, então, são os componentes que dão sustentação à respectiva válvula semilunar. Ok? Então, essa análise sequencial das câmaras cardíacas, ela parte de alguns pressupostos. São pressupostos, alguns parecem óbvios, né? Mas são pressupostos para que a gente possa utilizar essa análise sequencial. O primeiro é que os átrios, os ventrículos e as grandes artérias são estruturas pareadas. Então, você tem o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, e a grande artéria direita, que geralmente é a artéria pulmonar, tronco da artéria pulmonar, e a grande artéria esquerda, que geralmente é a aorta. Então, são sempre estruturas pareadas, direito e esquerdo, nos 3 níveis. Segundo, é que cada componente do par tem características próprias para ser categorizado, para ser denominado, para ser reconhecido morfologicamente como direito ou como esquerdo. Né? E aí eu faço uma ressalva. Quando a gente está falando de cardiopatia congênita, quando a gente está falando de alteração estrutural congênita do coração, não é porque está do lado direito que é, por exemplo, um átrio morfologicamente direito. E a recíproca é verdadeira. Não é porque está do lado esquerdo que é um átrio morfologicamente esquerdo. A gente precisa saber distinguir quais são as características anatômicas, as características próprias de um átrio, de um ventrículo ou de uma grande artéria morfologicamente direita ou morfologicamente esquerda. Ok? Então, esse pressuposto é importante, e é importante a gente começar a distinguir o que está do lado direito e o que está do lado esquerdo e o que é um átrio, um ventrículo ou uma grande artéria morfologicamente direitos ou morfologicamente esquerdos. E um outro ponto importante, né, é que essas cardiopatias congênitas elas podem ser analisadas conforme esses componentes sejam morfologicamente direitos ou direitas, né, ou morfologicamente esquerdos ou esquerdas, tá? E de acordo com a forma como se conectam. Então, assim, sendo muito claro, eu tenho um átrio e eu tenho 2 átrios, né? Esses átrios são morfologicamente o quê? Direitos ou esquerdos, independentemente do lado em que estão. E como que eles se conectam aos ventrículos que vêm logo a seguir? E como que esses ventrículos se conectam às artérias, às grandes artérias que vêm logo a seguir? Então, são 3 pressupostos importantes aí nessa análise sequencial das câmaras cardíacas. E outra coisa importante, né? E quem descreveu isso era cardiologista e anatomista. E, obviamente, é importante que a nossa capacidade de distinguir morfologicamente uma câmara, seja ela um átrio, um ventrículo, ou mesmo as artérias, grandes artérias, que essa capacidade seja obtida por meio de um exame de imagem. Né? Não adianta a gente ter que abrir o tórax para olhar por dentro uma câmara para dizer que aquela câmara seja uma câmara morfologicamente direita ou esquerda, seja um átrio, seja um ventrículo, né? Ou seja uma grande artéria. Essa distinção ela tem que ser passível de ser feita, tá? Por meio de um exame de imagem. Por exemplo, o ecodoplercardiograma, que é um exame mais comum de imagem
cardíaca. Tá? Eventualmente, a gente pode precisar recorrer a uma ressonância magnética cardíaca também, para avaliar determinadas particularidades da estrutura do coração. Existem algumas alterações estruturais que só são passíveis de serem visualizadas na ressonância cardíaca, ressonância magnética cardíaca. No entanto, sem dúvida alguma, o ecodopplercardiograma é o exame de imagem mais comum aí do coração. Tá? Exame de imagem do coração que eu digo, nesse momento, que seja capaz de fazer essa distinção. Então, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade que a característica mais importante para distinguir o lado, né, de um átrio, do ponto de vista morfológico, se aquele átrio é morfologicamente direito ou esquerdo, é a sua aurícula, né, que alguns chamam de apêndice atrial e alguns chamam de auriculeta. Né? A nome anatômica a gente prefere aurícula, né, porque a gente chama a câmara de átrio e o apêndice de aurícula. E assim, eu vou fazer algumas ressalvas que são importantes, né? As grandes veias elas não são muito boas para esse critério, já que a drenagem anômala é muito comum nas cardiopatias congênitas. Então, eu não posso pressupor que um átrio é morfologicamente direito ou morfologicamente esquerdo só porque nele chegam as veias cavas ou nele chegam as 4 veias pulmonares. Esse não é um bom critério, tá certo? Além disso, a morfologia do septo também não é muito útil, porque o septo interatrial ele pode estar ausente, ou parcial ou totalmente. Então, realmente, a melhor forma de você distinguir um átrio morfologicamente direito e um átrio morfologicamente esquerdo é a sua aurícula. Então, vamos ver essas características aqui. Ó, né? Aqui temos uma figura do Néter, mostrando aqui um coração de frente, aberto aqui, né, no seu ventrículo direito, e aqui nós podemos notar o formato da aurícula direita. Né? A aurícula direita, então, ela tem como característica ter um formato aproximadamente triangular, com uma base de implantação relativamente ampla. É mais ou menos como se fosse um triângulo equilátero. Nada, obviamente, nenhuma estrutura biológica pode ser comparada de forma extremamente feliz com uma estrutura geométrica. Mas, se tivermos que comparar a aurícula direita com alguma coisa, certamente é com um triângulo. Tá certo? Então, a aurícula direita, guardem isso é importante, importantíssimo para o resto da vida de vocês. A característica da aurícula direita é formato triangular com base de implantação ampla. Então, um átrio ele vai ser considerado como um átrio morfologicamente direito, independentemente de onde ele esteja, se ele esteja à direita, à esquerda, superior ou inferiormente, anterior ou posteriormente, ele vai ser distinguido como um átrio morfologicamente direito se ele tiver uma aurícula com essas características, formato triangular e base de implantação ampla. Por outro lado, a aurícula esquerda, ela caracteristicamente tem o formato de um gancho. Alguns autores colocam como digitiforme. Na realidade, o que a gente quer dizer com gancho ou digitiforme? É uma aurícula que ela é estreita, com uma base de implantação igualmente estreita, tá certo? Como vemos aqui. Então, um átrio, se tiver uma aurícula com essas características em formato de gancho ou algo parecido, independentemente do lado ou da posição que ocupe, tá? Ele é um átrio morfologicamente esquerdo. Ok? Então, visto esse primeiro item, vamos para o segundo, que são os ventrículos. Tá? Então, os ventrículos, eles têm, assim, é muito claro também, com base nas observações dos cardiopediatras, dos anatomistas, que as características de via de entrada ou de via de saída não serviriam como critérios, pois essas características são muito inconstantes em corações mal formados, em corações com alterações estruturais importantes, congênitas, tá certo? Então, esse não é um bom critério. A espessura das paredes também não é um bom critério. A gente sabe que num coração de adulto, a espessura do ventrículo esquerdo é de aproximadamente 3 vezes
a espessura do ventrículo direito. Mas só que isso é uma característica fenotípica, isso depende da pós-carga. Se nós olhamos aqui, por exemplo, um coração, isso daqui é um corte transversal, de um coração de recém-nato, tá? Com o ventrículo esquerdo tendo uma parede com espessura muito parecida com a do ventrículo direito. Mas a medida, isso vocês sabem, que é produzido pela forma como a circulação fetal está disposta, né? Onde você tem um regime de pressão muito parecido entre as duas câmaras. Mas a partir do momento em que o bebê ele se desenvolve, né, você passa a operar a câmara esquerda com regime de pressão bem mais alto e com 1 ano de vida você já tem essa diferença aqui da parede do ventrículo esquerdo aqui em relação à parede do ventrículo direito. Isso é um coração normal de um bebê de 1 ano de idade. Tá certo? Então, esses critérios eles não são muito úteis. O que ajuda num exame de imagem a distinguir se um ventrículo é morfologicamente direito ou morfologicamente esquerdo? Justamente o padrão de trabeculação, que é muito bem visualizado, por exemplo, na ecocardiografia e na ressonância magnética cardíaca. Então, o padrão de trabeculação do ventrículo direito, né, ele é um padrão de trabeculação bastante pronunciado, como vocês podem ver aqui. Tá? E trabéculas muito bem marcadas, como, por exemplo, a trabécula septo-marginal, né, que vem daqui do septo interventricular até a base do músculo papilar anterior. Então, essas trabéculas do ventrículo direito, elas são muito mais pronunciadas do que as trabéculas do ventrículo esquerdo, que tende a ter uma trabeculação mais fina. Então, quando você analisa o ecocardiograma de um feto, né, o ecocardiograma fetal também se presta a esse tipo de análise, ou o ecocardiograma de uma criança, né, você tem que visualizar o padrão de trabeculação daquele ventrículo, e se for um ventrículo com trabeculação pronunciada, aquele ventrículo é um ventrículo morfologicamente direito. Se for uma trabeculação mais fina, então temos um ventrículo morfologicamente esquerdo. Próximo passo é a análise das grandes artérias. Tá? Existe uma dificuldade um pouco maior de caracterizar morfologicamente as grandes artérias, mas um fato que foi verificado, observado por esses anatomistas e cardiopediatras, é que é muito difícil que haja uma malformação tão pronunciada que dificulte a identificação que se uma grande artéria é um tronco da pulmonar ou uma aorta, né? Então, de uma forma geral, a aorta vai emitir as artérias coronárias e as artérias sistêmicas, e particularmente ali no arco, né, aquela sequência do tronco braquicefálico, da carótida comum esquerda e da subclave esquerda, tá certo? Enquanto isso, o tronco pulmonar vai emitir as duas artérias pulmonares. Existe, né, embora isso não seja tão comum, existe a ocorrência de um tronco arterial único. Vocês sabem que a aorta e a artéria pulmonar, aquela porção logo que sai do coração, era um tronco único que depois foi septado, uma septação helicoidal. Né? Isso é durante o processo de desenvolvimento embrionário. Esse tronco arterial único, se persistir, ele vai emitir todas essas artérias, as coronárias, as artérias sistêmicas e as artérias pulmonares, tá certo? Mas, de uma forma geral, a gente consegue definir muito bem o que é aorta e o que é tronco pulmonar. Então, então aqui nós temos aqui, né, o tronco da artéria pulmonar, aqui emitindo as artérias pulmonares, e aqui a aorta, logo no início aqui dando as duas, não está visualizado aqui, mas dando as duas coronárias, e logo em seguida dando tronco braquicefálico, né, a carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Ok? Então, a partir daí, tendo caracterizado cada uma, né, morfologicamente cada uma dessas câmaras, a gente passa para a análise sequencial das câmaras cardíacas, que é bastante simples, é bastante óbvia até, eu diria, e eu tenho certeza que todos vocês que têm um perfil um pouquinho mais cartesiano, né, vão se adaptar muito bem e vão achar isso de uma obviedade gritante.
né? Mas são os 5 itens da análise sequencial das câmaras cardíacas. A definição do situs, a análise da conexão atrioventricular, a análise da conexão ventrículo-arterial, a listagem e descrição dos defeitos associados e a descrição da posição do coração no tórax. Então vamos a esses 5 itens. Primeiro, situs, tá? Situs sólitus. O situs sólitus, o que quer dizer isso? Isso é um termo em latim. Sólitus quer dizer comum, né? Tanto que o contrário disso é a palavra insólito, né? Em português. A palavra insólito é algo que é diferente, é incomum, né? Então, situs sólitus é o situs comum, é o situs normal, que é o que provavelmente a maioria de nós aqui, se não a totalidade, tem, que é um átrio morfologicamente direito do lado direito e um átrio morfologicamente esquerdo do lado esquerdo. Isso é o que a grande maioria das pessoas tem, tá certo? O segundo tipo de situs é o situs inversus, né? Apesar de ser um termo em latim, o significado parece bastante óbvio, né? E aí a gente tem um átrio morfologicamente direito à esquerda e um átrio morfologicamente esquerdo à direita. Então, trocou o lado, né? Sempre lembrando, já estou falando isso há algum tempo, vou reiterar agora que a gente está começando esse ponto aqui. Um átrio ele é morfologicamente direito pelas suas características anatômicas, mais especificamente o tipo de aurícula, não pela posição que ele ocupa. Mesmo raciocínio em relação a átrio morfologicamente esquerdo, ok? Então, o situs sólitus, átrio morfologicamente direito à direita, morfologicamente esquerdo à esquerda. E os situs inversos, inverteu, tá? É ao contrário. O átrio morfologicamente direito vai para a esquerda e o átrio morfologicamente esquerdo está localizado à direita. Além disso, nós temos também o isomerismo atrial direito, quando nós temos 2 átrios morfologicamente direitos, tá? 2 átrios que tem lá a aurículazinha triangular, ou o isomerismo atrial esquerdo, com 2 átrios morfologicamente esquerdos, 2 átrios que tem lá o ganchinho como a sua aurícula, ok? Esses são os tipos, de forma simples assim, são os tipos de situs, né? Então, é interessante que o situs ele é acompanhado geralmente pelos órgãos torácicos, tá certo? Então, outro ponto interessante, né? Talvez vocês leiam em algum texto, né, a denominação situs ambíguos, né? E aí o Robert Anderson ele faz questão de deixar claro, e isso é uma questão de nomenclatura, obviamente, que os isomerismos atriais eles são frequentemente e inadequadamente denominados de situs ambíguos, tá certo? Mas ele faz questão de frisar, a morfologia das aurículas ela não é ambígua, ela é isomérica. Ou você tem um de um tipo, outro de um tipo, na posição correta ou na posição invertida, ou você tem 2 de um tipo ou 2 do outro. Então, você não tem ambiguidade, você tem isomerismo, você tem os 2 iguais de um lado, de um tipo ou do outro, tá certo? Então, a nomenclatura situs ambíguos, ela diz respeito a uma situação dos átrios que seja ambígua. Ela não é ambígua, ela é isomérica, na realidade, sendo purista aí, na utilização dos termos. Então, e um outro ponto interessante também é que, com frequência, o situs ele também, não necessariamente, mas com alguma frequência, você tem o acompanhamento dos órgãos abdominais também. Então, no isomerismo atrial direito, como se você tivesse, na realidade, você tem 2 átrios morfologicamente direitos, você cursa com asplenia, quer dizer, você não tem baço, você tem a genesia do baço. E no isomerismo atrial esquerdo, você tem polisplenia, quer dizer, você não tem um baço formado à esquerda direitinho, mas você tem vários pequenos baços, geralmente em posição central. Olha só que coisa curiosa, né? Então aqui, ó, aqui é o situs normal, né? Tem aqui o átrio direito aqui, morfologicamente direito, átrio morfologicamente esquerdo aqui, né? Com o fígado à direita e o baço à esquerda. Isso é o normal.
Aqui é o que se denomina de situs inversus totalis. Quer dizer, o situs ele é invertido de cima a baixo, né? Então aqui, ó, o átrio morfologicamente direito está à esquerda, o átrio morfologicamente esquerdo está à direita. Os pulmões eles são invertidos também. E a gente vê muito claramente isso vendo aqui um brônquio principal esquerdo com característica de direito. Vocês viram, já estudaram a característica, a diferença entre os brônquios principais, né? O direito normal, ele é mais curto, mais calibroso e mais verticalizado, que é o que vemos aqui. Tá? Isso é passível de ser visualizado no raio-x do tórax. E, ao mesmo tempo, quer dizer, além dos sitos inversos no tórax, você tem os sitos inversos também no abdômen, com o fígado à esquerda e o baço à direita. Esse indivíduo aqui, ele, em geral, é um indivíduo absolutamente normal. Então, aqui algumas figuras, né? Aqui a gente tem o isomerismo atrial esquerdo, com 2 átrios morfologicamente esquerdos, e polisplenia, né? E um fígado de formato um pouco diferente, ocupando uma posição central. E aqui temos os sitos inversos toracalis, que é só inversão no tórax, mas o abdômen tem a posição normal das vísceras. Aqui é os sitos inversos abdominalis, que é só inversão no nível abdominal, mas no tórax é tudo normal. Isso é muito raro, tá? Esses dois aqui. E geralmente acompanha, né? Seja para sólidos, seja para inversos. E aqui o isomerismo atrial direito, né? 2 átrios morfologicamente direitos, com fígado também de formato diferente e com formação central e sem baço, asplenia, ok? Bom, então esse foi o primeiro nível, né? O primeiro ponto, é a determinação dos sitos. Notem que nessa sequência, uma coisa vai depender da outra, tá certo? Porque na realidade o que a gente está analisando nesse segundo ponto é a análise da conexão atrioventricular, ou seja, como que o átrio se conecta ao ventrículo de cada lado. Então, uma coisa é se há concordância ou discordância com sitos sólidos, outra coisa é se há concordância ou discordância com sitos inversos. Vamos entender isso melhor. Então, aqui é muito simples, muito, muito simples. Na conexão átrio-ventricular, conexão entre um átrio e o seu ventrículo correspondente, só tem 2 opções, ou concorda ou discorda, tá certo? Então, na concordância átrio-ventricular, o átrio morfologicamente direito se conecta com o ventrículo morfologicamente direito. E, da mesma forma, o esquerdo. O átrio morfologicamente esquerdo se conecta com o ventrículo morfologicamente esquerdo. E a outra opção é inverter, é ao contrário, é a discordância atrioventricular, onde um átrio morfologicamente direito se conecta com o ventrículo morfologicamente esquerdo e vice-versa. Um átrio morfologicamente esquerdo se conecta com o ventrículo morfologicamente direito, tá certo? Então vocês já podem perceber que, como eu só estou analisando a conexão, o que vai acontecer aqui embaixo vai depender dos sitos. Que se os sitos for sólidos e tiver concordância, está tudo certo. Se os sitos forem inversos e tiver concordância, é o contrário. Ok? Então, uma coisa depende da outra, um item depende do outro. Por isso que primeira linha é sitos sólidos ou sitos inversos, ou seja lá o que for. E a segunda é concordância atrioventricular ou discordância atrioventricular. Então, assim, sistematicamente é o que vemos aqui, ó. Sitos sólidos e concordância atrioventricular. Esse é o cara normal, né? Vamos aqui, ó. Átrio, ventrículo. Lado direito, do ponto de vista de posição, e lado esquerdo, do ponto de vista de posição. Então, sito sólido significa átrio direito à direita e átrio morfologicamente esquerdo à esquerda. Concordância atrioventricular, o átrio morfologicamente direito se conecta com o ventrículo morfologicamente direito e mesma coisa do lado esquerdo. Ok? A outra possibilidade é os sitos sólidos, sitos continua sólidos, e a discordância atrioventricular. Então, olha só, mesma coisa, o átrio morfologicamente direito à direita, mas se conectando com o ventrículo morfologicamente esquerdo. E o átrio morfologicamente esquerdo à esquerda, tá certo?
mas se conectando com o ventrículo morfologicamente direito. Então, os átrios estão na posição correta, só os ventrículos que estão invertidos. Tá? A terceira possibilidade, isso daí é análise combinatória, né? Terceira possibilidade é os citos inversos com concordância atrioventricular. Então, citos inversos os átrios estão invertidos. Átrio morfologicamente esquerdo à direita, átrio morfologicamente direito à esquerda. Mas os átrios concordam com os seus ventrículos correspondentes. Então, átrio morfologicamente esquerdo desemboca no ventrículo morfologicamente esquerdo. E mesma coisa nos átrio e ventrículo morfologicamente direitos, concordando um com o outro, só que do lado invertido. E a última opção nessa nossa pequena análise combinatória é os citos inversos com discordância atrioventricular. Então, nós temos aqui citos inversos, então os átrios estão invertidos, né? E a discordância atrioventricular, ou seja, o átrio morfologicamente esquerdo, que está à direita, ele conecta com o ventrículo morfologicamente direito. E o átrio morfologicamente direito, que está à esquerda, eles se conectam com o ventrículo morfologicamente esquerdo. Ok? Então, muito simples. Citos e concordância ou discordância atrioventricular. Aí vamos para o terceiro. Assim, apenas alguns exemplos aqui, né? Aqui, um átrio direito, morfologicamente direito, né? Conectando-se com o ventrículo morfologicamente esquerdo. E um átrio morfologicamente esquerdo se conectando com o ventrículo morfologicamente direito. Vejam como a trabeculação é mais intensa aqui, né? Aqui são figuras originais do artigo do Anderson, mostrando a posição comum, a posição normal dos átrios, átrio morfologicamente direito, né? Morphologically right atrium, e aqui o átrio morfologicamente esquerdo, conectando com o ventrículo do mesmo lado e o ventrículo do mesmo lado. Aqui é a imagem espelho, é os citos inversos, né? O átrio morfologicamente direito à esquerda, se conectando com o ventrículo morfologicamente direito, também à esquerda. E o átrio morfologicamente esquerdo à direita, se conectando com o ventrículo morfologicamente direito, também ventrículo morfologicamente esquerdo, também à direita. Tá? Aqui nós temos a concordância atrioventricular. E aqui são duas ilustrações de discordância atrioventricular, com citos sólidos, mas com discordância atrioventricular, átrio morfologicamente direito, desembocando no ventrículo morfologicamente esquerdo, e aqui vice-versa, átrio morfologicamente esquerdo, desembocando no ventrículo morfologicamente direito. Vejam aqui a trabeculação ilustrada como mais pronunciada. E aqui a discordância atrioventricular, mas com citos inversos. Ok? E alguns já devem estar pensando nisso, provavelmente já iam colocar no chat, mas a gente já se antecipa dizendo que quando você tem isomerismo atrial direito ou esquerdo, aí sim a conexão atrioventricular é ambígua, né? Tanto faz. Você não tem como concordar ou discordar, você tem uma ambiguidade realmente da conexão átrio-ventricular. No caso aqui, isomerismo atrial direito e aqui, isomerismo atrial esquerdo. Tá certo? Aqui é um exemplo de uma outra cardiopatia também, chamada dupla via de entrada do ventrículo esquerdo. Aqui é o coração normal, estruturalmente normal. Aqui é um coração com dupla via de entrada do ventrículo esquerdo, tanto o átrio morfologicamente direito, que está aqui à direita, quanto o átrio morfologicamente esquerdo, que está aqui à esquerda, desembocam para esse grande ventrículo esquerdo aqui, e temos um ventrículo direito que acaba sendo hipoplásico, né? Temos aqui mais um exemplo, né, de dupla via de entrada do ventrículo esquerdo. Aqui o átrio esquerdo desembocando no ventrículo esquerdo, que é o que se esperaria, mas também o átrio direito desembocando no ventrículo esquerdo, e uma cavidade atrial, uma cavidade ventricular direita mal formada, hipoplásica e com septo subdesenvolvido aqui. Temos também a ocorrência do ventrículo único, onde você não tem formação septal, o septo interventricular de fato é muito hipodesenvolvido, tá certo? São apenas alguns exemplos.
E o terceiro item é a análise da conexão ventrículo-arterial. Então, já vimos os sítios, já vimos a conexão entre o átrio e o ventrículo. Agora vamos ver a conexão entre o ventrículo e a sua artéria correspondente. Então, aqui, mais uma vez, só tem duas opções. Ou concorda ou discorda, tá certo? Então, temos aqui, na concordância ventrículo-arterial, o ventrículo morfologicamente direito desembocando na artéria pulmonar, no tronco da artéria pulmonar, e ventrículo morfologicamente esquerdo desembocando na aorta. Isso é o normal. Na discordância, você tem a inversão dessas grandes artérias, com um ventrículo morfologicamente direito desembocando na aorta e o ventrículo morfologicamente esquerdo desembocando na artéria pulmonar. Aqui a gente propositalmente coloca o que é direito, o que tem que ser direito com uma cor e o que tem que ser esquerdo com outra cor, mostrando que aqui concorda e aqui discorda, tá diferente, ok? Então, nesse terceiro item, a conexão ventricular-arterial, ou concorda ou discorda. E, obviamente, esse terceiro item, o que vai acontecer com as artérias, vai depender dos dois itens anteriores. Então, cada item depende dos que os antecederam. Então, a gente tem aqui, ó, mais uma vez, na sequência que vimos anteriormente, todas essas quatro, aí melhoramos a nossa análise combinatória, em vez de ter só quatro possibilidades, a gente passa a ter mais 8 possibilidades. Então, vamos lá. Qualquer uma dessas situações aqui, que vimos anteriormente, aquelas quatro, com concordância ventricular-arterial. Então, isso daqui é o normal. Citos sólidos, átrio direito à direita, átrio esquerdo à esquerda. Não vou ficar repetindo morfologicamente, entendam dessa forma. Ventrículo direito à direita, ventrículo esquerdo à esquerda. Ventrículo direito conectando com a artéria pulmonar e ventrículo esquerdo conectando com a aorta. Isso é o coração normal, o coração que provavelmente todos nós, ou a maioria de nós, tem. Aqui é os citos sólidos, átrios na mesma posição, ventrículos invertidos, mas cada ventrículo conectando de forma correta, concordando com a sua artéria correspondente. Aqui nós temos a inversão dos átrios e a inversão, quer dizer, a manutenção dessa inversão ao longo de toda a série. Então, o átrio esquerdo está à direita, o átrio direito está à esquerda. Mas o átrio esquerdo ele se conecta com o ventrículo esquerdo, que está à direita, que se conecta com a aorta, que está à direita. Inverteu tudo. E aqui, o átrio direito, que está à esquerda, se conecta com o ventrículo morfologicamente direito, só para a gente não esquecer que está à esquerda, e que se conecta com a artéria pulmonar, tronco da artéria pulmonar, que também está à esquerda. Isso daí é os citos inversos totais, né? Inverteu tudo e ficou tudo invertido. Imagem e espelho. E, finalmente, aqui, citos inversos com discordância atrioventricular. Então, os átrios estão invertidos e aí cada átrio se conecta com um ventrículo diferente. Então, a posição dos ventrículos está normal. E daqui para cá, cada ventrículo se conecta corretamente à sua artéria correspondente. Então, todos esses exemplos aqui nós temos concordância ventricular-arterial. Agora, nesses 4 próximos exemplos, os ventrículos e as artérias vão discordar entre si. Então, aqui, ó, citos sólidos, está tudo normal até o ventrículo. Ó. Átrio normal, ventrículo normal, mas aqui inverteu. Ventrículo direito desemboca na aorta, ventrículo esquerdo desemboca na pulmonar. Isso é um grande problema. A gente vai ver uma ilustração que vai mostrar daqui a pouco. Isso pode ser um grande problema, se não tivermos determinadas características que a gente vai comentar daqui a pouco. E, mais uma vez, na mesma sequência, citos sólidos, ou seja, átrios na posição correta, ventrículos invertendo, e aqui, olhem só que legal, as artérias inverteram de novo. Então, na prática, o circuito átrio direito, ele só passa por um ventrículo meio estranho, mas vai para a pulmonar, certinho. E o circuito do átrio esquerdo passa por um ventrículo que é mais trabeculado, não deveria ser, mas vai para a aorta, certinho. Então, os circuitos eles acabam sendo corretos. A gente chama isso de transposição corrigida dos grandes vasos da base. A gente vai ter a oportunidade de ver isso numa figura daqui a pouco. Que na prática a coisa funciona normalmente. Citos inversos,
né? Os átrios são invertidos, mas eles concordam com os ventrículos, só inverteu aqui, ok? E aqui, para terminar, cito os inversos e mudou aqui, inverteu aqui e voltou a inverter aqui, tá certo? São análisezinha combinatória das possibilidades entre as opções de citos, entre as opções de concordância ou discordância átrio-ventricular e entre as opções de concordância ou discordância ventrículo arterial. Então, quarto item, vimos citos, vimos concordância atrioventricular, ou conexão atrioventricular e conexão ventrículo-arterial. Quarto item é a listagem e descrição de defeitos associados, né, que não entram nessa sequência aqui. Exemplos, CIA, que é comunicação interatrial, que pode ser de diferentes formas, né, tipo ostium primum, que fica aqui mais inferior, né, mais próximo da junção atrioventricular, tipo ostium secundum, né? Isso daí tem a ver com aquelas estruturas que vocês devem ter estudado aí na embriologia, né? Ostium primum, ostium secundum, aquelas não vamos entrar em detalhes aqui, né? Mas aquelas estruturas que vão formar o septo interatrial. E aí tem outros tipos de defeito aqui, defeito tipo seio venoso, que pode ser mais superior, mais inferior, e tipo seio coronário aqui, tá certo? Então, CIA, comunicação interatrial, né? É um tipo de CIA, mas geralmente é denominado de forma particular, chamado forame oval patente. A gente chama de FOP, forame oval patente. É quando o forame oval, que normalmente é aberto na circulação fetal, vocês devem lembrar disso, né? Na circulação fetal, o sangue chega aqui no átrio direito e ele preferencialmente passa para o átrio esquerdo, né? Porque aqui no ventrículo direito e circulação pulmonar você tem uma circulação que não é uma circulação funcional, né? No embrião, né? Então há uma resistência muito alta, então o fluxo preferencialmente já chega aqui um sangue que veio, né, por meio das veias umbilicais, um sangue que já vem da placenta, rico em oxigênio, né, e já chega aqui no átrio direito, ele é distribuído diretamente para o átrio, preferencialmente para o átrio esquerdo, e daqui para o ventrículo esquerdo, para a aorta. Lá na aorta, né, por meio do ducto arterioso, vocês devem lembrar disso, ele passa para as artérias pulmonares. Tá? Então, o forame oval patente ele é importante no embrião. E em algumas pessoas, esse forame oval, que geralmente também se fecha ao longo dos primeiros dias de vida, ele permanece patente ao longo de muitos anos da vida ou ao longo de toda a vida. Tá certo? Então, o FOP, forame oval patente, é uma das cardiopatias congênitas, uma das alterações mais comuns. CIV, né, comunicação interventricular, que pode ser basicamente de dois tipos, na parte do septo muscular ou na parte membranácea do septo, aquela parte mais superior. Tá? Nessas duas cardiopatias, eu só gostaria de chamar a atenção, uma coisa que é do ponto de vista até fisiológico, né, mas vale a pena a gente chamar a atenção aqui, tanto na CIA quanto na CIV, a gente tende a ter o que a gente chama de shunt esquerdo-direito. O que quer dizer isso? Shunt é quando você tem a comunicação entre as duas circulações, entre o coração direito, vamos colocar assim, entre aspas, e o coração esquerdo. Isso pode ser por meio de uma CIA, pode ser por meio de uma CIV, pode ser por meio de um ducto arterioso ou de uma janela aortopulmonar, tá? Qualquer coisa que comunique o lado direito com o lado esquerdo, tá certo? Como do lado esquerdo a gente tem um regime de pressão maior, a tendência, se eu tiver uma CIA ou uma CIV, é passar sangue do lado esquerdo para o lado direito. Então vamos supor, tem uma CIV, meu ventrículo esquerdo se contrai, o sangue é ejetado pela aorta, mas uma parcela dessa ejeção vai passar pela CIV e vai voltar para o ventrículo direito. Então, imaginem o que vai acontecer. Vamos supor que desse sangue todo, 10% ou 20% volte para o ventrículo direito. Mas o ventrículo direito está
recebendo sangue que vem do átrio direito. Então, esses 10 ou 20% são um volume extra. É por isso que a gente diz que há um hiperfluxo pulmonar. Essa circulação pulmonar vai ter que lidar com o volume normal que já vem da circulação sistêmica, mais esse volume que regurgitou do ventrículo direito para o ventrículo, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Então, é um volume a mais, é um volume extra. Isso gera um hiperfluxo pulmonar. Ao longo dos anos, e quanto tempo isso vai levar, depende da história natural de cada uma dessas cardiopatias congênitas. O que é história natural? História natural é o que acontece se a cardiopatia congênita, se aquele defeito hemodinâmico não for corrigido. Então, se a gente não corrige uma CIV, como o regime de pressão nos ventrículos é muito alto, isso evolui mais rápido. Uma CIA, a coisa evolui mais lentamente, porque o regime de pressão dentro dos átrios é menor. Só se eu tiver uma insuficiência mitral, mas aí já começa a complicar um pouquinho. Então vamos pensar só no shunt esquerdo-direito. Com o tempo, esse hiperfluxo pulmonar vai levar a uma hipertrofia da camada média da circulação pulmonar e uma hiperplasia da camada íntima. Essa hipertrofia da média e hiperplasia da íntima vão gerar uma hipertensão pulmonar reativa. E essa hipertensão pulmonar ela vai se agravar progressivamente até o ponto em que, quando a hipertensão reativa, a hipertensão pulmonar, se torna muito grave e o nível da pressão na circulação pulmonar ultrapassa o nível da circulação sistêmica, o que é um estágio muito avançado, você tem inversão do shunt, ou seja, a pressão na circulação pulmonar se tornou tão alta que ela ultrapassou a pressão sistêmica, e aí o shunt se inverte, passa a ser um shunt direito-esquerdo. A gente chama isso de síndrome de Eisenmenger. Eisen, E-I-S-E-N, Menger, M-E-N-G-E-R. Eu esqueci de colocar isso no slide. Síndrome de Eisenmenger, tá? É quando você tem inversão do shunt. Aqui nesse ponto, a coisa já é irreversível. Tá? Você pode fazer a cirurgia para corrigir o defeito que você não... o prognóstico é muito ruim, você não consegue mais reverter essa hipertensão pulmonar. Tá certo? Um outro exemplo de defeito associado é a persistência do canal arterial ou persistência do ducto arterioso, que é aquilo que a gente já falou para vocês. O ducto aqui está fechado, o ducto aqui está aberto, e como a pressão na aorta, ela sistemicamente ela é maior, né, uma pressão sistêmica, isso nós estamos pensando no sujeito que já nasceu, né? Então, o fluxo aqui também gera um shunt esquerdo-direito. Então, passa uma parcela do sangue que passa aqui pelo arco aórtico, ele volta para a circulação pulmonar por meio do ducto arterioso. Um outro exemplo de defeito associado é a atresia pulmonar. Você tem uma atresia, um fechamento daqui da válvula pulmonar. Puxa vida, mas como é que o sangue faz para chegar na circulação pulmonar? Se eu tenho aqui o sangue chegando pelas veias cavas no átrio direito, chega ao ventrículo direito e aí ele não consegue passar para a circulação pulmonar, porque a válvula pulmonar está atrésica. Aqui a gente então depende para o indivíduo permanecer vivo da patência do forame oval ou da existência de uma CIA para o sangue passar do átrio direito para o átrio esquerdo, daqui passa para o ventrículo esquerdo, daqui passa para a aorta, e a gente depende também da persistência do ducto arterioso aqui para o sangue poder passar do arco aórtico para as artérias pulmonares. Então, a atresia pulmonar é uma cardiopatia muito complexa porque ela depende de dois shunts, depende de duas coisas. Da presença de uma comunicação entre os átrios, seja por um forame oval patente, ou seja por uma CIA, e da persistência do ducto arterioso. Aqui é uma cardiopatia congênita que é particularmente grave, que a gente chama de defeito de Cochin,
né? Aqui, não sei se vocês lembram da embriologia, coxim subendocárdico, ele vai formar toda aquela parte pega o miolo, né? As válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, a porção mais medial, digamos assim, mais perto do septo, tá? A porção mais alta do septo interventricular, que é a porção membranácea, e a porção mais baixa do septo interatrial, que é aquela porção do septum primum, tá certo? Então esse miolo aqui é todo formado pelos coxins subendocárdicos. E quando você tem defeito de coxim, você desorganiza todo esse miolo aqui, então você perde a formação correta dessa parte mais paraseptal, digamos assim, das válvulas atrioventriculares, tricúspide mitral, a parte baixa do septo interatrial e a parte alta do septo interventricular. Então, dessa forma, você tem uma cardiopatia congênita que você permite a comunicação entre uma câmara de altíssima pressão, que é o ventrículo esquerdo, com essa câmara aqui, que é por onde o sangue chega na circulação sistêmica, que é o átrio direito. Na realidade, você tem comunicação livre aqui entre os átrios, então uma cardiopatia potencialmente grave, tá? Defeito de Cochin, ele tem uma frequência maior na síndrome de Down, trissomia do 21. Aqui apenas alguns exemplos, né? O coração normal aqui, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, normal posicionados. Aqui um átrio direito com uma CIA, né? Então, uma CIA que acaba gerando, né, um shunt esquerdo-direito, tá? Esse shunt só vai inverter quando a hipertensão pulmonar for grave. Aqui, mais uma vez, coração normal à esquerda e uma CIV, uma comunicação interventricular à direita aqui, né? Shunt na CIV ele vai ser esquerdo-direito, né? Então, uma parcela do que seria ejetado para a aorta volta para o ventrículo direito e vai passar de novo na circulação pulmonar. O shunt só vai se inverter quando a pressão na circulação pulmonar for tão alta que ultrapasse o valor da pressão sistêmica. Aí você inverte o shunt e aí você sabe que a situação é muito grave e potencialmente irreversível. Aqui, uma persistência de canal arterial, como já vimos antes, né? Já havíamos visto antes, estamos vendo novamente esse pequeno canal entre o arco aórtico e a artéria pulmonar aqui. Defeito, né? Defeito de Cochin, que é bastante grave, acabamos de ver. Aqui, então, o último item, que é um item curtinho aqui, né? Só para a gente arrematar, é a descrição da posição do coração no tórax, tá? Além dos citos da situação da conexão atrioventricular, da situação da conexão ventrículo-arterial e da descrição dos possíveis defeitos estruturais associados, a gente também tem que descrever a posição do coração no tórax. Então, eu vou fazer uma ressalva aqui, que é a mesma ressalva que o Anderson faz no seu artigo, dizendo que a gente deva evitar expressões que eu vou dizer para vocês são bastante comuns, tá? Como destrocardia, a gente pode imaginar que isso seja o coração para a direita, mesocardia, talvez a gente possa imaginar que é um coração no meio, ou levocardia, que é um coração para a esquerda, tá? A definição disso não é tão simples, direito, esquerda ou meio, né? Muitos sistemas e até complexos foram descritos para essas definições, então os bons anatomistas e os bons cardiopediatras acabaram abandonando essas denominações para classificar isso de uma forma muito simples. Você tem que classificar duas coisas, a posição do coração e a posição do ápice, tá? Então, a posição do coração no tórax. Você vê isso no raio-x de tórax. Então, você vai descrever assim, como predominantemente à direita, no centro ou predominantemente à esquerda. É só simples ver. Você vê no raio-x de tórax, é para a esquerda, é o normal. Está para a direita, inverteu, ou está no meio. Está estranho, mas está meio simétrico ali, né? E a posição do ápice, para onde que está a ponta do coração? Que pode estar para a direita, para o centro ou para a esquerda. É simples, né? É muito simples, é cartesiano mesmo.
E é importante lembrar, a posição do coração no tórax, esteja mais para a direita, para a esquerda ou para o centro, né, não diz muito a respeito das suas conexões internas. Então, posso tranquilamente ter um coração para a esquerda ou para a direita, mas isso não interfere no situs, na forma de conexão entre átrios e ventrículos, entre ventrículos e artérias. Tá certo? Então, aqui umas figurinhas para a gente terminar, né? Aqui o tórax, aqui um coração predominantemente para a esquerda ou predominantemente para a direita, aqui um ápice voltado para a direita, um ápice voltado para a esquerda, um ápice voltado para a linha mediana, né? Vamos para outros exemplos um pouco melhores aqui, ó. Um coração predominantemente para a esquerda, né? Sempre que a gente está vendo um raio-x de tórax, a gente tem que se acostumar com essa visão invertida. O paciente está de frente para a gente. Então, aqui é a esquerda do paciente e aqui é a direita do paciente. Tá? Então, esse coração aqui está predominantemente para a esquerda do paciente, com ápice para a esquerda também. Isso é o normal, é um coração normal. Aqui, a gente já tem uma inversão. Um coração predominantemente para a direita do paciente, com ápice à direita. Aqui, nesse outro raio-x, é um raio-x meio estranhão, né? Mas a gente tem um coração com uma posição intermediária, ele é mediano, ele é quase que simétrico, né? Quase que metade fica para a direita e quase que metade fica à esquerda. Né? Aqui, o autor ele acaba colocando aqui uma coisa que a gente não poderia distinguir normalmente no raio-x do tórax, né? Mas ele coloca, nos ajudando aqui, nos dando macete, né? Que o átrio direito, morfologicamente direito, está aqui à esquerda, o átrio morfologicamente esquerdo está aqui à direita, né? O átrio morfologicamente direito está se conectando com o ventrículo morfologicamente esquerdo, e o átrio morfologicamente esquerdo está se conectando com o ventrículo morfologicamente direito. Então, eu tenho sitos inversos com uma discordância átrio-ventricular. Tá? E ele ainda faz outra gentileza para a gente. Isso a gente poderia distinguir no raio-x de tórax. Isso daqui não. Mas isso daqui dá para distinguir. Que aqui a gente tem o fígado, né, uma área de massa 6. Por que a gente sabe que o fígado está aqui? Porque a gente tem aqui a câmara gasosa do estômago. Chamando a atenção aqui, ó, câmara gasosa do estômago, chamando a atenção que deveria estar desse lado à esquerda, mas está aqui à direita. Então, eu tenho sitos inversos também aqui em nível abdominal. Então, sitos inversos totais. E a gente consegue arrematar aqui com a observação da traqueia, tá? E do brônquio fonte direito, brônquio principal direito, um brônquio mais calibroso, mais curto e mais verticalizado, que deveria ser à direita, mas está aqui à esquerda, acompanhando os sitos. Aqui um brônquio principal mais fino, mais oblíquo e mais longo. É característica de um brônquio principal esquerdo, mas que está à direita. Então, essa inversão dos brônquios principais acompanha a inversão dos sitos. Ok? Então, concluindo, a análise sequencial das câmaras cardíacas é uma sistemática que permite enquadrar, classificar e descrever qualquer tipo de defeito estrutural congênito do coração. Tá? E ele vai se basear de forma muito simples em 5 itens, que é para não esquecer mais. Situs, diz respeito aos átrios morfologicamente direito ou esquerdo. Conexão átrio-ventricular, diz respeito a como cada átrio se conecta com seu ventrículo correspondente. A conexão ventrículo-arterial diz respeito a como cada ventrículo se conecta com a sua artéria correspondente. Diz respeito aos defeitos associados, quaisquer defeitos estruturais associados devem ser descritos. E, finalmente, como vimos agora, a posição do coração no tórax. Dessa forma, e é exatamente isso que nós vamos ver nos laudos de ecocardiograma ou de ressonância magnética cardíaca de crianças, é dessa forma, muito simples, a gente consegue descrever todo e qualquer defeito estrutural congênito do coração. Então, isso é uma cultura muito importante para todos vocês. Façam ou não cardiologia, façam ou não cardiopatia congênita, façam ou não
radiologia ou dediquem-se ou não a exames de imagem cardíacos. Tá? Isso é um conhecimento que todos os médicos deveriam ter, sem dúvida alguma. Então, vamos encerrando essa gravação de hoje, agradecendo pela atenção de todos, desejando a todos uma boa noite.